Fala galera, tudo bem com vocês? Nós daremos agora a continuidade ao estudo da tabela periódica e no vídeo de hoje nós começaremos a ver as propriedades periódicas, ok? Bem galera, primeiro vamos definir o que são propriedades periódicas. Por definição, propriedades periódicas são propriedades que se repetem com o aumento do número atômico. Tá? Então, conforme o número atômico vai aumentando, né? Então 1, 2, 3, 4, 5, tem determinadas propriedades que vão se repetindo, né? Como o raio atômico, que será tratado na aula de hoje, como a eletronegatividade, como a afinidade eletrônica, como a energia de ionização, tudo bem? Então, tem determinadas propriedades que se repetem com o número atômico, né? Com o aumento do número atômico. Por isso que são chamadas de propriedades periódicas, porque elas se repetem conforme esse aumento de número atômico, né, ou conforme um tempo. A primeira propriedade que nós veremos é o raio atômico. Galera, o raio atômico ele pode ser definido como a distância do núcleo atômico até o último elétron da nossa camada de valência. Lembra que a camada de valência que a gente viu lá em distribuição eletrônica é a camada mais externa ao átomo, né? Então, quando nós pegamos lá um átomo, né, o raio atômico é simplesmente a distância do núcleo até o último elétron da nossa camada de valência. Tudo bem? Isso aqui será o nosso raio atômico. Galera, o problema é que você medir a distância entre o núcleo, né, e o último elétron de um átomo, de uma estrutura monoatômica, né, ou seja, de um átomo sozinho, é muito difícil, você não tem equipamentos para se fazer isso. Porém, é possível medir a distância internuclear. O que é essa distância internuclear? Né? A distância internuclear, galera, nada mais é do que a distância entre dois núcleos de dois átomos ligados. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, dois átomos ligados covalentemente, né, que estão aqui compartilhando um par de elétrons, a gente consegue medir a distância entre um núcleo e outro, isso é possível medir por difração de raio-x, e a gente simplesmente pode pegar essa distância, né, entre os dois núcleos, que chama-se distância internuclear, e apenas dividir por 2. Então, nós teremos aqui o nosso raio atômico, tudo bem? Que quando esses dois átomos estão ligados covalentemente, a gente dá o nome de raio covalente, tudo bem? Então, é assim que a gente vai medir o raio atômico. Mas vamos lá, de que forma isso vai variar na nossa tabela periódica? Já que você tem uma repetição dessa propriedade conforme o número atômico, para onde que você tem uma direção preferencial para onde o raio atômico cresce e para onde o raio atômico decresce, né? Bem, galera, o raio atômico, no período, ou seja, na horizontal, ele cresce, né, da direita para a esquerda. Ou seja, em um mesmo período, o átomo que estiver mais para a esquerda vai possuir maior número vai possuir maior raio atômico. Já numa mesma família, galera, aquele cara que estiver mais para baixo, né, vai possuir o maior raio atômico, né? Então, quanto mais para baixo você tiver numa família, maior vai ser o seu raio atômico. Tudo bem? Deixa eu só apagar isso aqui. Maior vai ser seu raio atômico. Ou seja, galera, quem é o maior átomo da nossa tabela periódica? O maior átomo da nossa tabela periódica é o frâncio, tudo bem? Ele é nosso átomo da tabela periódica que tem o maior raio, tudo bem? Já o oposto, aquele átomo que tem o menor raio atômico de todos, né? Desconsiderando os gases nobres, né? Então eu vou tirar aqui os gases nobres, né? É o flúor, tudo bem? Ah, professor, o flúor é realmente o menor átomo da tabela periódica? Na verdade, não, galera. Se você for considerar os gases nobres, o menor átomo da tabela periódica é o hélio, tá? Que está aqui bem no cantinho, tá? Só que vocês vão perceber que para as propriedades periódicas que a gente vai estudar, a gente sempre vai desconsiderar os gases nobres, tudo bem? Depois eu vou explicar o motivo disso, mas no momento vamos desconsiderar esses gases nobres, tudo bem? Principalmente porque eles não reagem, né? Eles são gases muito inertes, então a gente vai considerar átomos que são um pouco mais reativos. Então, o flúor, desconsiderando aí o hélio e também o hidrogênio, né? Ele é o menor átomo da tabela periódica, enquanto o frâncio é o maior átomo da tabela periódica. Mas a grande explicação é, pô, por que que
o raio atômico cresce na família de cima para baixo e no período da direita para a esquerda? Bem, vamos lá, vamos ver com relação, primeiramente, à minha família, tá? Galera, aqui, com relação à minha família, o raio atômico cresce de cima para baixo porque eu vou aumentando o número de camadas. Lembra que aqui, né, você tem 7 períodos. Esses 7 períodos são correlacionados às nossas camadas eletrônicas. Quanto mais para baixo um átomo está, mais camadas ele tem. E, consequentemente, maior o raio atômico. Tudo bem? Quanto mais camadas você tem, maior o raio de um átomo. Tudo bem? Agora, com relação ao período, por que ele cresce da direita para a esquerda, né, no nosso período? Bem, a gente vai correlacionar isso às nossas interações. Galera, quanto mais para a direita eu estou, né, maior o número atômico. Significa que eu estou aumentando o número de prótons, né? Então aqui eu tenho um próton, dois prótons, né? Aliás, dois prótons aqui no hélio, né? Dois prótons, depois aqui eu tenho três prótons, quatro prótons, cinco prótons, seis prótons e etc, né? Seis, sete e assim por diante. Então olha só, galera, quanto mais para a direita eu estou, mais cargas positivas no meu núcleo eu tenho. Eu tenho mais cargas positivas, né? E quanto mais prótons eu tenho, também mais elétrons eu tenho. Então, galera, quanto mais prótons eu tenho e quanto mais elétrons eu tenho, né? Mais cargas, né, efetivamente eu vou ter e maior vai ser a força de atração entre elas. Imagina que eu tenho um monte de carga positiva e eu tenho um monte de carga negativa. Agora, se tem um monte de carga positiva e um monte de carga negativa, a força eletrostática de atração entre elas é muito grande. Consequentemente, se a força de atração é muito grande, ela vai fazer com que o raio encolha da esquerda para a direita. Tudo bem? E é por isso que o raio atômico ele cresce da direita para a esquerda e ele decresce da esquerda para a direita, né? Melhor dizendo. Por que ele decresce da esquerda para a direita? Porque eu aumento o número de cargas. Por que ele cresce da direita para a esquerda agora? Porque eu diminuo o número de cargas. Você percebe que quanto mais para a esquerda eu tô, menos prótons eu tenho naquele período. Tudo bem? Quanto eu tenho menos cargas, a força de atração é menor e aí o raio atômico é maior, né? O átomo aumenta o seu raio atômico. Tudo bem? Então, resumindo, nós temos aqui que na família, quanto mais para baixo o elemento está na tabela periódica, mais camadas ele tem e necessariamente maior seu raio atômico. Isso na família, tudo bem? Agora, no período, deixa eu apagar aqui para vocês poderem ler melhor. No período, quanto mais para a direita eu estou indo, né, porque aí fica um pouco mais fácil da gente entender, quanto mais para a direita eu estou indo, né, mais cargas positivas e mais cargas negativas eu tenho. Maior vai ser a força de atração e, consequentemente, menor vai ser o raio atômico. Para a direita, tá, galera? Para a direita. E mas aí fica fácil de entender, né, quando vai para a esquerda, porque quando vai para a esquerda, né, menos cargas positivas eu tenho, porque menos prótons eu tenho, e menos cargas negativas eu tenho naquele período. Consequentemente, o raio atômico vai aumentar quanto menos cargas eu tiver, porque a força de atração é menor, porque eu vou ter menos cargas. Tudo bem? Bem, galera, isso aí é só a explicação para a gente começar a entender essa propriedade periódica de raio atômico. Tudo bem? No próximo vídeo, a gente vai ver o raio atômico de íons especificamente. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima aula.